Piracicaba, alô Brasil, tá começando mais um Nedre especial. Alô Piracicaba, alô Brasil, começa mais um Nedre especial e hoje a gente vai falar de um assunto que está tomando as atenções da sua vida. Eu sei que você já está começando ali a separar documentos, a fazer contas, a ter cuidados, não é? Para não deixar passar nada sem ser declarado. Isso mesmo, é declaração do Imposto de Renda 2023. Explicações, informações, dicas. Hoje quem vai estar com a gente aqui é a contadora Bárbara Risolo, justamente para falar um pouco sobre as novidades desse ano, sobre as principais dúvidas do contribuinte, não é, na hora de fazer a sua declaração. O que tira sono sempre de muitas pessoas, né, Bárbara? Boa noite, prazer recebê-la aqui. Boa noite, tudo bem? O sono tira de muita gente, né? Tira, com certeza, dos contadores também. Dos contadores também. Eu imagino a imensidão de trabalho que vocês tenham que fazer nessa época, tem né? bastante, muita gente perguntando de várias novidades que realmente está tendo, né? O ano passado era obrigado, todo mundo que tinha ações, mesmo que fosse um valorzinho muito mínimo, era obrigado a declarar. Esse ano teve essa mudança, a gente não precisa mais declarar, é a partir de 40 mil as ações, né, a venda das ações principalmente. E essa é uma das muitas novidades que a gente tem para esse ano. Quer dizer, o sujeito tem ali uma empresa, ele tem, as ações dele correspondem a menos de 40 mil, aí ele não precisa declarar? Não é obrigado a declarar mais obrigado a declarar. Esse ano, exatamente. Claro que isso é uma das coisas, né, da filtragem. Pessoas que recebem rendimento tributário, ou seja, que trabalham para uma empresa, para uma pessoa jurídica. No ano 2022, se o total foi acima de 28.559,70, é obrigado a declarar. A empresa, ela informa, ela tem um informe de rendimento, então você consegue conferir o valor, se você é obrigado a declarar. Também pessoas que têm bens acima de 300 mil, somando tudo. Pode ser um imóvel de 200 mil, mais um carro de 50 mil, se você tem dinheiro na poupança, mais 50 mil, se somado for acima de 300 também é obrigado a declarar. Menos de 300 mil em bens não precisa declarar? Não precisa declarar, não é obrigado. Olha só. É uma novidade também desse ano? Não, mas eles mudam sempre os valores, né? De acordo com o ano, eles mudam o valor mínimo a ser declarado. Que mais? Vamos pensar. A questão da declaração pré-preenchida. É uma declaração que ela busca todas as informações que o seu CPF tem, faz movimentações em outros lugares, como, por exemplo, a compra de um imóvel ou a venda de um imóvel. E aí essa declaração pré-preenchida, ela vai trazer tudo para o aplicativo do imposto de renda. E se você usa esse método de declaração pré-preenchida, assim que você envia o imposto de renda, se você tiver restituição, você é prioridade para receber a restituição. Vão ter, se eu não me engano, 5 lotes. Então você ficaria entre o primeiro e o segundo lote. Claro que vai depender muito de quando você for declarar, né? Se você declarar lá no fim de maio, que é a data limite, dia 31 de maio, você não vai ser a prioridade. Mas se você enviar agora, por exemplo, se você usar a declaração pré-preenchida, você vai estar na prioridade para receber. Assim como os idosos, eles são prioridade, professores. O que você destacaria como novidade também esse ano? Seriam mais essas mudanças? Tem uma outra também, que agora a restituição, ela pode ser feita por Pix. O ano passado também era possível, mas esse ano, se a sua chave Pix for de CPF, a prioridade também na restituição. Sim. Pode receber via Pix. Via Pix. Se a sua chave for realmente o CPF. Se você tiver outra chave que não seja o CPF, aí você não consegue restituir por Pix. Tá. Muitas pessoas às vezes têm dúvidas de como saber se vai ter ou não restituição. Como é que funciona isso? A gente, pelo aplicativo, né, do Imposto de Renda, a gente consegue fazer uma simulação
colocando todas as informações da pessoa, os dados dela, dos informes de rendimento dela como pessoa jurídica, os bens, se tiver algumas dívidas. E aí, embaixo da declaração, ele tem duas opções, a simplificada e a outra que é por direitos legais. Então, ali ele vai aparecer se a pessoa vai ter restituição ou se tem imposto a pagar. Entendi. Legal. O que ajuda é ver realmente o quanto você ganha, né? Você vai conseguir fazer o cálculo a partir disso. Tá. Pelos informes. As pessoas geralmente elas têm dúvida quanto a que documento juntar, né? Até na hora de levar para o contador, eu imagino que vocês marquem ali uma conversa com o cliente, chega a meia hora da conversa, o sujeito liga lá e fala, viu, o que tem que levar mesmo de documentação? Sim. Quais as coisas básicas que você orienta as pessoas nesse sentido, Bárbara? Os documentos, né, o CPF com a data de nascimento é essencial. Os informes de rendimento, caso as pessoas tenham de empresas, né, como pessoa jurídica, de bancos também, importante. Se houve venda ou compra de algum imóvel ou móveis, né, por exemplo, carro ou uma casa, um apartamento. Isso é basicamente o que a gente precisa. E os dados também do carro, né, como o Renavan, o número do Renavan, que é solicitado pela Receita Federal. O IPTU também. Basicamente isso. Eu sempre tenho um checklist que eu mando para os meus clientes. Você passa para eles para não ter dúvida. Exatamente. Né? Se você tem alguma dessas coisas, me manda que eu vou precisar. Legal. Como é que funciona a atualização do valor do imóvel? Que é uma coisa que a gente vê com muita frequência, né? A pessoa percebe que o imóvel ali na declaração está desvalorizado, não é aquele valor exato. Como é que trabalha isso numa nova declaração? Tá. Você não pode alterar o valor do seu imóvel na hora da declaração. O que você pode fazer dentro de bens imóveis, eles têm uma opção de benfeitorias, que são reformas que você faz, alguma melhoria do seu imóvel. E isso faz com que aumente o valor do seu imóvel, mas ele fica separado na declaração. Tem o valor do seu imóvel e numa outra parte você vai colocar as benfeitorias. E sim, é importante que você tenha notas, que você consiga comprovar que você realmente usou esse dinheiro para ter melhorias no seu imóvel. Certo. Quer dizer, não é tão simples assim, é uma coisa... Né? Não é ir lá e mexer no valor, como muita gente acredita. Não, exatamente. Só no caso de benfeitorias você ainda tem que comprovar com os documentos, as notas fiscais e tudo mais, né? Sim. Pessoas que fizeram financiamento de veículos, de residências, onde elas declaram isso? De que maneira? Tem uma opção dentro do aplicativo de imposto de renda como dívidas e ônus, e lá você vai colocar essas informações. O número de contrato, caso tenha número de contrato, se foi feito através de pessoa física ou pessoa jurídica, o CNPJ ou o CPF e o valor que você tem financiado. E daí, anualmente, você tem que atualizar o valor que você pagou e o valor do saldo a pagar ainda. Legal. O que pode ser abatido, Bárbara, do imposto de renda? As despesas, principalmente com instruções, que seria a educação, escolas, faculdade, e médico, hospital, laboratório médico, tudo referente à saúde. Tem o corretor também, corretor de imóveis também faz abater o valor, mas principalmente instrução e hospitais. Legal. Bom, famílias têm aquela questão dos dependentes, né? Dá muita confusão isso na hora? Então, isso é muito importante conversar com quem está fazendo, porque você não pode colocar o mesmo CPF do dependente para duas pessoas. Então, ou é uma pessoa ou é outra que vai declarar. Então, vale também uma simulação pelo aplicativo para você fazer a comparação, qual que compensa, onde compensa eu colocar o dependente. E ele ajuda, claro, também a abater o imposto. E tem algumas situações também, claro. Dependente pode ser filho até 21 anos, depois até 24 anos se ele ainda estuda. Então são várias, assim, são várias, como é que se diz?
várias exceções, entendeu? Gigante mesmo, mas essas são as básicas. Também crianças que não sejam os pais, mas você pode declarar se você foi um responsável dele. E é basicamente isso. Certo. Agora, a gente vê muitas pessoas alugando imóveis, né? Outras vendem o seu imóvel. Como é que é essa declaração? A pessoa que vende o imóvel, ela tem que pagar o imposto sobre isso, assim como quem aluga o imóvel, o recebimento dos aluguéis. Como é que funciona, Bárbara? Sim, é importante, é descontado a pessoa que paga o imóvel, que paga o aluguel, e é obrigada a declarar, tanto a pessoa que paga o aluguel quanto a pessoa que recebe o aluguel é obrigada a declarar. Existem exceções que as pessoas conversam, não vou declarar, então você também não precisa declarar, fica por isso. Mas o aluguel, sim, já tem um desconto de imposto de renda. E qual foi a outra pergunta? Foi de aluguel? Aluguel e venda de imóvel. E venda. A venda do imóvel, principalmente quando você tem ganho de capital. O que significa ganho de capital? Você tem um imóvel que custa 100 mil e você vendeu por 50 mil. Você teve esse ganho de 150 mil, desculpa. Você teve esse ganho de 50 mil. Então, esse 50 mil, que foi o seu ganho, também tem um valor a pagar de imposto de renda. Existe um outro aplicativo da Receita Federal que faz o cálculo desse ganho de capital, que faz o cálculo que você tem que pagar de imposto de renda. E esse aplicativo do ganho de capital é puxado para o imposto de renda. Então, se você fizer antes, você não precisa fazer pelo aplicativo do imposto de renda. Ou você faz direto pelo aplicativo do imposto de renda manual. Bacana. Estamos aqui com a Bárbara Risolo, contadora, falando aqui de declaração de imposto de renda. E hoje em dia está difícil até isso, até receber herança hoje em dia é difícil, né? Mas tem gente que está recebendo herança e tal. Como é que declara uma herança? Quais são os caminhos para isso, Bárbara? As pessoas que recebem herança, ela tem um campo também no aplicativo do imposto de renda como herança. E ali você vai basicamente comparar o inventário, né, que o cartório envia e colocar no seu imposto de renda. E também a pessoa falecida também é obrigada a declarar como espólio, a gente chama de espólio final quando já sai um inventário, vai declarar o que doou para cada pessoa, para cada familiar ou enfim. E essas pessoas que receberam são obrigadas a declarar como herança. E aí o valor você vai ver realmente de acordo com o inventário. Legal. Mas é simples, não é nada também complicado. Não, e você tendo as documentações, eu acredito que assim, é muito mais fácil, né? Igual o inventário vai estar todo lá, vai estar aparecendo todas as informações, valores, para quem foi feita a herança, então é tranquilo. Agora, isenção no imposto de renda, quem que é isento? A pessoa está nos assistindo aqui, está nos ouvindo, você falou agora há pouco que menos de 300 mil em bens não é necessário a declaração. Sim. Mas quais são as outras opções para o cara ficar isento da declaração? Pessoas também que receberam abaixo de 28 mil, né, e uns quebrados, vou pôr 550, num total do ano. Então, faz uma conta mais ou menos, dá mais ou menos 2,5 por mês, mais ou menos mais isso. Ou Pessoas que receberam menos que 2.500 por mês, não é obrigada a declarar, é isento. Você até pode declarar, porque às vezes você pode ter uma restituição, mas você não é obrigado, você é isento. Deixa eu pensar em mais alguma. As questões das ações também, se a pessoa não recebe valor pela pessoa jurídica, se não tem bens, né, acima de 300 mil e não tem ações até 40 mil, também não é obrigada a declarar. É isenta. Pessoas com doenças graves também é isento, mas essa parte é um pouco burocrática, porque precisa de um laudo médico pelo SUS, depois isso passa para uma outra instituição médica, até eles aprovarem e você comprovar que você tem alguma doença grave e aí você é isento de declarar imposto. Perfeito. Agora, aquelas pessoas que têm obras de arte, tem gente que quer declarar a obra de arte, tem que ter o comprovante
da compra ou da doação? Como é que funciona isso, Bárbara? Sim, é muito importante você ter um documento que você comprove, né, que você tenha uma obra de alto valor, justamente porque se um dia a Receita achar estranho um valor muito alto, enfim, eles fazem algumas análises, né? Eles fazem um filtro, uma filtragem de várias informações que a gente manda, de acordo com também que outras pessoas jurídicas, instituições financeiras mandam. Então, se eles verem alguma informaçãozinha errada, eles vão te colocar na malha e você vai ter que comprovar essa obra de arte que você declarou. Tá bom, muito bom. Tá aí as dicas da Bárbara Risolo, que vai continuar com a gente. Depois do intervalo a gente retorna dando sequência a essas explicações que ela está fazendo aqui sobre a declaração do imposto de renda. O amigo e a amiga está aí juntando documentos, já se preparando para essa declaração e perdendo às vezes o sono. A Bárbara está aqui para te tranquilizar. Não perca o sono. Os contadores perdem o sono bastante, mas os clientes, os contribuintes vão ter aí tranquilidade porque estão sendo bem assistidos e a gente volta a seguir. Estamos de volta com a nossa conversa com a contadora, a Bárbara Risolo. A Bárbara é pedagoga, é pós-graduada em educação financeira, tem feito um trabalho muito importante nesse momento que o amigo e a amiga precisa fazer uma boa declaração de imposto de renda. Mas a Bárbara também está fazendo e oferecendo cursos também, não é isso, Bárbara? Isso. Conta um pouquinho para a gente como é que são esses cursos, por favor. No sábado passado a gente fez um curso online, né? E a gente gravou esse curso. E eu e um colega, um contador, um amigo meu também. E a gente pretende vender esse curso com todos os passos do programa do imposto de renda. Então, passo a passo mesmo, identificação do contribuinte, os informes, tem pessoa jurídica, tem como autônomo, tem os bens e direitos que a gente falou, doações também, que é importante também lembrar, verificar as pendências, você conferir se está faltando alguma coisa do seu imposto de renda em outros sites. Então, vai ser bem legal esse curso e a gente vai divulgar mais também no site que a gente vender. Maravilha. Então, em breve, novidade no mercado também para você que quer maiores informações financeiras, né? Legal. Vamos voltar à questão da declaração do imposto de renda. O prazo 31 de maio. Isso. Bom, não dá para a turminha deixar para a última hora que dá problema, né, Bárbara? O que algumas pessoas fazem na última hora, eles enviam o imposto de renda mesmo que zerado. E aí você faz a retificação. Porque compensa você enviar, mesmo com algumas falhas, do que deixar para enviar depois, porque você paga uma multa. Então eles enviam e depois fazem a retificação com outras informações, né, com as informações corretas, que aí não tem problema nenhum. Agora, é importante que, eu acho que você fale, né, você deve ter muitos casos aí de pessoas que negligenciaram a declaração de imposto de renda. Quando você omite informações, quando você deixa de declarar, desrespeita prazos, deixa de apresentar documentos comprobatórios, qual que é o dano que isso dá para o cidadão, para a cidadã, Bárbara? Principalmente, se você tiver alguma falha, você vai cair na malha fina. Você vai ter que pagar uma multa
se você tiver e você for obrigada a declarar o imposto de renda que você não declarou, que você deixou de declarar. E além disso, essa multa é juros em cima todo mês, todo dia, na verdade. Então aumenta cada vez mais, né? E assim, para você não cair na malha, você pode conferir, você tem como você conferir essas pendências antes mesmo que você seja chamado pela Receita Federal, antes de você ser notificado. Então você pode entrar pelo ECAC, você coloca na internet ECAC e vai aparecer a opção de você entrar como gov.br. Esse gov aparece inclusive as vacinações do Covid, são todas as informações. Todos os dados ali. Isso, como o seu CPF. E aí dentro dele você tem uma opção de Meu Imposto de Renda. E nele vai aparecer todos os anos, tudo que foi declarado. Se você tiver em verdinho, ele vai estar como, esqueci a palavra agora, realizado, se eu não me engano. E o que tiver pendente, ele vai aparecer pendente. E você vai verificar o que está pendente na sua declaração. Ou se você deixou de enviar o que você deveria ter declarado. Vamos lá então. ECAD. ECAC. ECAC. É E-C-A-C. ECAC. ECAC.com. Você só põe na pesquisa ECAC e ele já vai aparecer o link da Receita Federal. Legal, põe lá no Google ECAC e você já vai ter então as informações todas. Isso. Que tem gente que quer saber se está na malha fina, se tem algum problema em declarações passadas, né? Isso, exatamente. E é muito importante, porque a Receita Federal, eles podem te notificar até 5 anos. Então, em 2018, né? 2018, a partir de 2018 até 2023, eles podem cobrar você desses últimos 5 anos. Legal. Bom, essas declarações todas hoje são fáceis de guardar, né? A questão do computador, da questão online, as pessoas hoje elas têm facilidade para utilizar isso como um elemento que comprove renda, né? Isso, pode utilizar para banco, pode utilizar para aluguel de casa, para outras coisas mais. É uma questão até de exercício de uma cidadania, a pessoa ficar quites com o seu imposto de renda. Bárbara, queria te deixar à vontade para você fazer um complemento naquilo que você achar que precisa ser mais enfática ou trazer mais informações. Tá, enquanto a gente estava conversando, eu lembrei de uma coisa importante, né? As pessoas que fazem o pagamento do imposto de renda, que não vai restituir, ou seja, que não vai receber um valor da Receita Federal, eles podem fazer a doação para instituições como da criança e do adolescente, o conselho, não é o conselho, né? Mas da criança e do adolescente e dos idosos. Quem paga e quer fazer essa doação, no momento em que você for enviar o imposto de renda, você pode doar até 3% do valor. Então, você não é obrigado, claro, mas é uma ideia, né, que eu acho que a gente pode ajudar outras pessoas e instituições que realmente precisam, e ao invés de estar enviando todo o valor para a Receita. E se você fez doações também, isso também abate no seu imposto de renda. Que tipo de doações? Doações para instituições de carentes, como vinculados à educação, à criança, ao adolescente, idosos, esporte, cultura. Bacana. Obviamente com a documentação, o recibo dessa doação, né? Isso, exatamente, é importantíssimo. Tá, muitas pessoas, são 2 pontos importantes, né? Primeiro, que o Conselho da Criança e do Adolescente, né, recebe essas doações para os projetos sociais para criança e adolescente. Você pode doar, então, até 3%. Isso. No ato na declaração, então, esse ano, 2023, eu posso doar até 3%. E durante o ano passado inteiro, se você doou, você pode doar, eles fazem o cálculo de abatimento até 6% do valor. Bacana. Tá aí uma dica para você usar o seu imposto de renda, né, para ajudar projetos sociais, obras que são importantes, sem dúvida nenhuma. Além da própria questão das doações, que são doações voluntárias que você pode, evidentemente, estar fazendo. Isso. Bárbara, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Foi muito bacana suas explicações.
as suas análises, tá? Obrigada. E eu tenho certeza que você abriu espaço para muita gente hoje aqui. Eu queria que você deixasse o seu contato para que as pessoas pudessem entrar em contato com você, tirar mais dúvidas ou até ter aí os seus serviços também para a declaração do imposto de renda da pessoa física. Claro. Eu tenho um Instagram, mas nesse Instagram eu falo algumas coisas de imposto de renda, mas é muito geral. E o meu e-mail, que eu acho que o mais importante, é BARIZZOLO, fica barrizolo@gmail.com. E o meu celular, não sei se eu passo meu celular. Pode passar. É 19996842323. Maravilha. Está aí, portanto, na tela o celular, o WhatsApp, né? Isso, WhatsApp. O WhatsApp e também o e-mail da Bárbara Risolo para você que quer tirar as suas dúvidas na declaração do seu imposto de renda. Eu acho que as pessoas perceberam que vão ter aí bom atendimento, boas explicações, segurança nas indicações que são passadas, porque, como eu falei, e a Bárbara falou aí com mais propriedade, né, a questão da responsabilidade hoje, que é você ficar com a sua declaração de imposto de renda em dia. Com certeza. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Sucesso a você sempre, obrigada, viu? Obrigada. Obrigado mesmo. Bárbara Risolo com a gente, dando dicas da declaração do imposto de renda. E você, meu amigo, minha amiga, você vai poder estar aí acompanhando sempre essas informações que a partir de agora ela vai estar trazendo aqui no nosso programa. Fique ligado, fique ligada, nós já voltamos. Alô Piracicaba, alô Brasil, está começando mais um Nedre Especial.